Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Desde 2006 invisto na Bolsa de Valores. Estou completando 15 anos investindo no mercado de ações. Criei o canal Viver de Renda com o propósito de compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, mas aqui eu compartilho as minhas histórias de vida, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as lições que eu aprendi investindo na Bolsa de Valores. Deste modo, eu espero que esse conteúdo possa ser útil para você e que você construa as suas estratégias de investimento e possa performar melhor a sua carteira de ações. Estamos fazendo uma série sobre Jim Collins. Quem não conhece ainda, eu recomendo que leia todos os seus livros. Acredito que uma pessoa que quer investir em ações precisa conhecer a ideia, a visão de mundo, a concepção que o Jim Collins tem enquanto temas relacionados à gestão de empresas, a lideranças, a estratégia. É preciso conhecer o pensamento do Jim Collins, porque quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Então se trata disso, se trata de estudar empresas, para saber quais são as empresas que têm maior potencial de valorização e as que não têm. Isso é fundamental, entender o momento das empresas, entender as suas possibilidades, as suas perspectivas. Quem investiu no ano passado em ações como Cogna e IRB no início do ano, amarga prejuízos que variam de 50% a 70%. Essa é a realidade de quem investiu nas empresas erradas na Bolsa de Valores em 2020. De outra forma, quem escolheu boas empresas obteve grandes valorizações. De janeiro a dezembro, tivemos empresas na Bolsa que performaram acima de 100%. Se pegarmos o momento de entrada e verificarmos então empresas de março a dezembro, boas empresas, vamos então perceber que teve gente que conseguiu valorização de 300, 400, 500 e até 593%. Essa é a realidade da Bolsa de Valores. Ok? Precisamos aprendê-la. Aprender com isso. Precisamos estudar as empresas, entender as suas características, entender as suas potencialidades e precisamos tentar nos aproximarmos do melhor momento de entrada em cada uma dessas empresas. Essa semana, de segunda a quarta-feira, fizemos vídeos sobre isso, falando sobre as grandes valorizações de 2020, as grandes perdas de 2020 e falando também sobre como encontrar o melhor ponto de entrada para você fazer o seu investimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre Jim Collins, porque Jim Collins fala sobre o universo empresarial. E eu defendo sempre, é fundamental que você estude, né? Eu dediquei a minha vida ao aprendizado. Tive humildade e espírito de abertura, isso um grande empresário com quem eu trabalhei muitos anos da minha vida, prestando consultoria, ele me ensinou isso. Ele dizia, meu filho, tenha espírito de abertura. Aprenda a escutar o outro sempre tem algo a nos ensinar. E ele era um bilionário e tinha essa proposta de vida. Então, eu sempre procurei aprender com quem tinha mais do que eu, porque, de alguma forma, você ao mirar essas pessoas, a construir referências de pessoas que realizaram mais do que você, é uma maneira de você tentar trilhar caminhos mais positivos, trilhar caminhos mais que nos levem mais próximo do êxito e do sucesso, né? Então, esse foi um aprendizado que eu tive. E eu investi muito nesse sentido, de dedicar o meu tempo à leitura e a fazer cursos com grandes pensadores da área empresarial, porque eu sempre quis me destacar no meio corporativo. E depois fui perceber que todo esse aprendizado era muito útil enquanto investidor, né? Então, hoje a gente vai falar, é o terceiro vídeo dessa série, sobre Jim Collins. Jim Collins é considerado o maior pensador da atualidade sobre gestão e liderança. E estamos falando, desde os vídeos anteriores, sobre os motivos que levam grandes empresas a falir, grandes empresas a cair.
Então essa foi uma pesquisa que o Jim Collins fez nos Estados Unidos e cujas ideias se aplicam a qualquer país do mundo, se aplicam à França, à Alemanha, ao Japão, à China, ao Brasil. Então vale a pena entender essa pesquisa que ele fez e as constatações que ele chegou. Ele fala dos estágios da ruína, que são 5 estágios, né? Falamos nos vídeos 1 e 2 a respeito de que o estágio 1 é o excesso de confiança proveniente do sucesso. O sucesso ele leva a ter muita confiança e aí você começa a ser mais suscetível a erros de avaliação, erros de decisões, né? Depois disso vem a busca indisciplinada por mais, é o estágio 2, a busca indisciplinada por mais, quando você começa a querer crescer de forma exponencial e esse crescimento começa a ser desestruturado. Você não tem as bases estabelecidas para um crescimento sadio. O estágio 3, já falamos sobre ele, é a negação dos riscos, a negação dos perigos, né? Você acredita que é tão capaz, que é tão competente, a empresa acredita que ela é tão fadada ao sucesso, que conquistou tudo até agora, que ela vai continuar fazendo isso e que eventuais erros são desculpáveis, são perdoáveis e são minimizados, porque o foco é acreditar que somos soberanos na capacidade de realização de coisas positivas, de coisas fadadas ao sucesso. Então você começa a negar os riscos, começa a negar os erros, começa a negar os perigos. Muito bem, aí chegamos ao estágio 4, que nós vamos falar agora. Esse estágio 4 é o acúmulo das consequências negativas, dos perigos, dos riscos assumidos no estágio 3, que começam a pesar cada vez mais na nossa balança. O empreendimento começa a entrar em declínio no estágio 4 e ele passa a ser visível a todos, aos que estão dentro da empresa e aos que estão fora da empresa. O mercado começa a perceber que você está passando por problemas. Nesse estágio 4, os salvadores comuns incluem um líder visionário carismático, uma estratégia ousada, mas não comprovada, uma transformação radical, uma drástica revolução cultural, um novo produto que se espera ser campeão de vendas, uma aquisição para mudar o jogo, ou qualquer outras soluções consideradas geniais. Os resultados iniciais das ações dramáticas podem parecer positivos, mas não duram muito. E aí a gente entra no estágio 5, que é a entrega à irrelevância ou o desaparecimento da empresa, a falência da empresa. Quanto mais tempo uma empresa permanece no estágio anterior, no estágio 4, tentando repetidamente encontrar soluções geniais, mais chances ela tem de mergulhar no estágio 5. No estágio 5, as derrotas acumuladas, os tropeços dispendiosos desgastam a força financeira da empresa, o moral das pessoas, até o ponto em que os líderes perdem toda a esperança de construir um futuro melhor. Em alguns casos, os líderes se limitam a vender as ações da empresa, em outros a instituição se atrofia até se tornar absolutamente insignificante. E nos casos mais extremos, o empreendimento entra em falência, o empreendimento morre. É possível saltar um estágio, embora a pesquisa que o Jim Collins fez sugira que as empresas provavelmente os percorrem em sequência. Algumas empresas passam rapidamente pelos estágios, ao passo que outras se definham durante anos, ou até mesmo décadas. A Zenith, por exemplo, uma empresa americana, levou 3 décadas para percorrer todos os 5 estágios, ao passo que a Hubernaud despencou do final do estágio 2 até o estágio 5 em apenas 5 anos. A queda de companhias financeiras como a Bear Stearns e a Lehman Brothers, ocorrida quando estávamos concluindo a pesquisa, diz o Jim Collins, salienta a terrível velocidade com que algumas empresas caem. Uma instituição pode permanecer em um estágio durante um bom tempo, mas passar rapidamente para outro estágio
mas pode passar também rapidamente para outro estágio. A Ames, por exemplo, passou menos de 2 anos no estágio 3, porém mais de uma década no estágio 4, antes de se entregar finalmente ao estágio 5. Os estágios também podem se sobrepor com vestígio dos estágios anteriores, desempenhando um papel capacitador nos estágios posteriores. O excesso de confiança, por exemplo, pode facilmente coincidir com a busca indisciplinada por mais ou até com a negação dos riscos e perigos. Não pode haver nada de fundamentalmente errado conosco. Estamos indo muito bem, costumam dizer os líderes que se negam a enxergar a realidade. Então, esses são os estágios que destacam essa evolução do declínio, né? Empresas que começam a ter muito sucesso, crescem, chegam ao máximo do seu potencial e de repente aí começam a declinar, a negar as dificuldades, a negar a realidade que está se enfrentando. E com isso começam depois a tentar soluções mirabolantes, tentar novas ideias, novos projetos, novas aquisições, e isso, por mais que em algum momento inicial possa dar a ideia de que vai ser um ponto de virada, acaba afundando mais a organização. Nesse sentido, Jim Collins destaca o seguinte, que várias empresas ele estudou nos Estados Unidos, e de empresas que caíram drasticamente em algum momento e que conseguiram se recuperar. Aí ele cita o exemplo da Xerox, ele cita o exemplo da IBM, da Texas Instruments, da Boeing, da Merck, da HP, entre outras. Em todos os casos, o que ele percebeu é que houve um líder que rompeu o ciclo de desespero que a empresa vivia e usou o declínio como catalisador produtivo para recriar a oportunidade de grandeza. Então houve um líder que conseguiu romper o ciclo de declínio, o ciclo de desespero e usou esse declínio, usou essa fase negativa da empresa para transformar tudo isso num catalisador produtivo para recriar a oportunidade de grandeza. Como disse Dick Clark, CEO da Merck, uma crise é algo terrível, mas que não podemos desperdiçar. E isso me traz a minha experiência pessoal para compartilhar, né? Aqui no YouTube tem 3 vídeos que eu falo de como eu quebrei na Bolsa. E o que eu aprendi disso tudo, quando eu quebrei na Bolsa, em 2008, eu aprendi que o erro ele serve de aprendizado. Então, nós precisamos fazer isso aí, usar o declínio, usar o erro como um catalisador. Eu sempre aprendi, obviamente que não é fácil, é um processo dolorido, né? Mas é usar o erro como alavanca, como algo que vai te levar a ir à frente, entendeu? A crescer. Então, os erros têm que ser encarados dessa forma, como um catalisador. É o que o CEO da Merck, o Dick Clark, falou, né? Uma crise é algo terrível, mas que não se pode desperdiçar, entendeu? É um grande momento de aprendizado, é um grande momento que lhe permite aprender e transformar a sua realidade. É isso que a gente precisa buscar. É preciso enfrentar os fatos, disse Jim Collins. Por piores que sejam, é preciso enfrentar a realidade, mas não devemos perder a fé. Isso é uma coisa importante. Nos momentos de maiores angústias que eu vivi quando eu quebrei na Bolsa, a crença em algo maior me manteve vivo, né? Então é fundamental você ter uma conexão espiritual. Pode parecer piegas, pode ser um papo bobo, mas são nesses momentos difíceis que parece que lhe falta o chão, que de alguma forma existe uma energia que te segura. E chame isso do nome que você quiser. Eu chamo de Deus. Então, essa conexão com Deus é fundamental para a gente conseguir se levantar. Então, não perca a fé. A empresa, para ser grande de verdade, disse Jim Collins, precisa ser grande sem você. Isso ele entendeu como um ponto essencial de virada. Existe sempre a necessidade de um grande líder para fazer a transformação de uma empresa, mas se ele quer dar perenidade a essa empresa, ele precisa criar as bases para
na hora que ele deixar a empresa, ela possa prosseguir sem ele. Isso é essencial, é deixar um legado, entendeu? Uma cultura que permita ela perenizar sem a sua presença. Em nossa pesquisa, disse Jim Collins, as empresas excelentes tinham líderes e as empresas escolhidas, como comparação, também tinham. O que a diferenciou a empresa que faliu, a empresa que quebrou, da empresa que continuou vencendo? E aí ele responde, o fator principal que explica o resultado é o tipo de líder que cada empresa tinha. Nós vamos concluir esse vídeo com essa frase. É o tipo de líder que cada empresa tinha, que vai determinar as empresas que fizeram sucesso ao longo do tempo e as empresas que continuaram fracassando. E isso a gente vem falando já há algum tempo, por exemplo, no estudo de caso da Oi. A grande virada da Oi é a chegada do CEO Rodrigo Abreu. As pessoas fazem toda a diferença na história das organizações. A Magazine Luiza fez uma grande explosão após a chegada do Fred Trajano. A despeito da sua idade, que era um jovem, mas ele vem com uma visão nova, vem do mercado financeiro, vem com uma experiência de entendimento do varejo na China, da perspectiva de digitalização da empresa, de transformar a Magazine Luiza de uma empresa de varejo em uma empresa de tecnologia, e aí fez com que houvesse uma grande explosão de energia. Então, são pessoas. Essa é a grande questão que a gente precisa observar. Eu vejo muita gente querendo ver gráfico, eu vejo muita gente querendo ver os números da empresa, tudo isso é interessante, mas não existe nada de mais importante numa empresa do que as pessoas. Os analistas, os especialistas que ficam retidos a fazer contas, a olhar os números, a olhar gráficos, eles não conseguem perceber o valor maior que existe numa empresa, que são as pessoas. São elas que podem fazer uma empresa sair do buraco e chegar ao topo. E são essas pessoas que podem fazer uma empresa descer do topo e ir para o buraco. Pessoas fazem toda a diferença. Dessa forma, concluo esse vídeo de hoje. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no novo canal, o Café com Ações. De terça a sexta, temos notícias importantes sobre economia e bolsa de valores a partir das 18 horas. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar e acompanhar também esse outro canal que nós temos a partir desse ano, o Café com Ações. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!